Um homem imobilizado, cordas amarradas em seus pulsos. À sua volta, 7 feras selvagens o cercam, famintas, prontas para o ataque. No chão, fragmentos de ossos humanos contam uma história silenciosa. Outros já estiveram aqui e não viveram para contar. Esta obra que você vê agora causou comoção mundial quando foi revelada pela primeira vez na Royal Academy of Arts, em Londres, no ano de 1872. Rapidamente, reproduções começaram a circular por toda a Inglaterra, transformando-a em uma das imagens mais icônicas de sua época. O público ficou fascinado pela intensidade e pelo realismo impressionante com que o artista deu vida a uma das narrativas mais poderosas das escrituras sagradas. O criador desta obra-prima foi Bryton Rivière, um pintor britânico que devotou sua carreira ao estudo meticuloso dos animais. Conta-se que, durante a criação desta tela, ele passou incontáveis horas nos zoológicos vitorianos, observando leões, fazendo anotações detalhadas, esboços intermináveis, e chegou até a manter o corpo de uma leoa em seu ateliê para estudá-lo. Tudo isso na busca obsessiva por capturar com exatidão absoluta as emoções desses predadores. E surge a pergunta inevitável: como alguém consegue criar algo tão extraordinário? Como um artista transforma palavras escritas em uma cena visual tão impactante? A narrativa que inspirou Bryton Rivière está registrada no livro de Daniel, no 6º capítulo. Daniel era um funcionário de alta confiança no Império da Babilônia. Sua integridade e competência eram tão evidentes que despertaram a inveja de outros conselheiros do rei. Para eliminá-lo, seus inimigos persuadiram o rei Dário a estabelecer um édito proibindo qualquer oração que não fosse dirigida ao próprio monarca. Daniel, fiel aos seus princípios religiosos, decidiu desobedecer. 3 vezes por dia, ele abria as janelas de sua casa e orava, mantendo suas práticas habituais. Seus adversários aproveitaram essa oportunidade para denunciá-lo, exigindo a aplicação da lei. A sentença estava determinada: seria lançado na cova dos leões. O rei, apesar de valorizar profundamente Daniel, estava preso por seu próprio decreto. Com pesar, ele o entregou à execução. Naquela noite, Daniel foi jogado no fosso onde as feras aguardavam. Tudo indicava que, pela manhã, apenas restos mortais seriam encontrados. Porém, conforme relata a escritura, aconteceu o inesperado. Quando o rei voltou no dia seguinte e chamou por Daniel, encontrou-o vivo. Daniel respondeu que Deus havia enviado seu anjo para fechar as bocas dos leões e nenhum deles havia sequer o tocado. Bryton Rivière nasceu no período vitoriano, quando Londres era o epicentro das grandes exposições artísticas e temas históricos, bíblicos e morais dominavam as galerias. Nascido em 1840 em uma família de artistas, seu pai era professor de desenho em Oxford. Ele teve acesso precoce ao mundo das artes. Enquanto a maioria dos pintores da época se dedicava a retratos de aristocratas ou paisagens bucólicas, Rivière seguiu um caminho único. Os animais se tornaram sua obsessão. Não eram elementos decorativos ou secundários em suas composições, eram os protagonistas absolutos. Essa dedicação lhe rendeu reconhecimento oficial, culminando em sua admissão como membro distinto da Royal Academy. Rivière admirava profundamente Edwin Landseer, outro pintor inglês célebre por retratar cães e leões com dramática intensidade emocional. Mas Rivière foi além. Esse comprometimento radical com a verdade anatômica e emocional dos animais é evidente em sua obra mais aclamada, Daniel na Cova dos Leões. Rivière não simplesmente ilustrou o texto bíblico, ele materializou os leões de forma tão convincente que parecem respirar através da tela, transmitindo as emoções de cada criatura. A composição é profundamente evocativa. No primeiro plano, Daniel permanece de pé, completamente imóvel. Suas mãos estão amarradas atrás de seu corpo e sua figura está voltada para longe do observador. Não conseguimos ver seu rosto e essa escolha deliberada é extremamente poderosa. Não importa se ele sente medo ou paz interior, o que a obra transmite é silêncio, convicção e fé inabalável. Uma luminosidade dourada desce do alto e banha seu corpo, criando um contraste marcante com a escuridão que domina o resto da cena. Ao redor dele, 7 leões.
Cada um é único. Cada um expressa uma atitude distinta. Um deles mostra os dentes e ruge ferozmente. Outro está agachado, como se esperasse o momento perfeito para avançar. Um terceiro o observa fixamente, quase com curiosidade, tentando compreender quem é esse homem que ousa estar ali. Cada felino parece ter sua própria personalidade, como se Rivière tivesse conseguido capturar todo o espectro emocional de uma alcateia. No solo, ossos dispersos e restos de carne servem como lembretes brutais. Este é um local de morte, onde outros foram devorados anteriormente. E ainda assim, esta imagem é fundamentalmente sobre fé. O milagre não está no que acontece, mas no que não acontece. Segundo o relato bíblico, Daniel permanece intocado. Os leões são contidos por uma força invisível. Quando Breton Rivière apresentou esta pintura na Royal Academy em 1872, os críticos imediatamente a reconheceram como sua obra-prima. Um crítico escreveu que Daniel estava sereno como um lago tranquilo, enquanto os leões rugiam ao seu redor, incapazes de alcançá-lo. Essa serenidade diante do perigo absoluto cativou o público vitoriano. O sucesso foi tão expressivo que gravuras da obra se espalharam rapidamente, sendo vendidas e exibidas em residências por toda a Inglaterra. Não era apenas uma tela vista em exposições, tornou-se uma imagem popular, admirada universalmente. Mesmo aqueles sem fé religiosa conseguiam apreciar o poder artístico da composição. Com o tempo, a pintura foi incorporada ao acervo da Walker Art Gallery em Liverpool, onde permanece até hoje. Anos mais tarde, em 1890, Rivière criou uma segunda versão intitulada A Resposta de Daniel ao Rei. A diferença entre as duas versões é marcante. Na primeira, Daniel está de costas para nós, envolto em trevas e cercado por leões agitados pela presença de um intruso. É o momento do silêncio e da fé sendo testada. Em contraste, na segunda versão, a cena se passa ao amanhecer. Luz abundante entra pela abertura e Daniel olha para cima, respondendo ao rei Dário, que acabou de chamá-lo. Os leões agora parecem submissos. É como se tivessem reconhecido que o homem diante deles é intocável. Pode-se dizer que a primeira obra captura a atenção do perigo iminente, enquanto a segunda celebra a vitória e a libertação. Na minha visão, ambas as pinturas são excepcionais, mas adoraria saber qual ressoa mais com você. Com base em tudo que exploramos, posso afirmar com convicção que esta pintura é uma obra-prima absoluta, não apenas pelo seu significado profundo, mas pela genialidade com que Breton Rivière conseguiu transformar palavras escritas em uma experiência visual poderosa. Assim como ela se tornou um fenômeno que encantou o público vitoriano em sua época, estou convencido de que, se esta obra recebesse hoje a atenção que merece, ela inspiraria o mesmo deslumbramento. Se você apreciou esta análise, ficaria muito grato se deixasse um like e compartilhasse sua opinião nos comentários. Agradeço por ter assistido até o final e nos encontramos no próximo vídeo.